que está causando um burburinho, tanto nas redes sociais, a gente vê as reações, né? Como que as pessoas têm se emocionado, inclusive, se identificado, e em breve vai estar também tendo um alcance maior através da Record, e aí a gente vai ouvir muito mais, né? E vamos falar sobre Paulo, então, né? Entender por que a escolha, E a, como e a surgiu, Esther? né? A Esther faz parte das A colaboradoras. Esther estava na época que a gente escrevia Foi, na festa das Paulo, né? O ano pesquisas. passado, né? Foi. Escreveu algumas ceninhas também, Algumas, né? mas bem mais pra frente. Mas ela está por dentro da história inteira, né? E a Esther também divulga, né, Esther? Você que faz Os postzinhos. aqueles posts engraçadinhos. As descobrindo. pulguinhas que ficam atrás da orelha. Né? De Lá do curiosidade. Lá do Univer, lá do Instagram da Cris, do Godlude, é? Não, do Univer. do Do próprio Univer. Paulo, né? Ah, Do próprio sim, Paulo, sim. né? Do Paulo. Ela postou recentemente um do Grampo, né? Todo mundo Da ficou fresia. curioso, ninguém entendia nada daquela Pois é, eu vi presilha. aquilo ali. Calma, a gente ainda vai Mas chegar isso, a naquela... gente já conhece a autora, já, a gente sabe que não é coincidência. Entendeu? Não é Certas coincidência, aquela criança... Vamos falar depois disso aí, gente. Então, ela que fica nas redes sociais colocando pólvora ali. Todas as ela pulguinhas faz atrás isso, da Ah, orelha. bom saber. É o Paulo de hoje em dia. Vamos pegar o Paulo do passado, vamos trazer ele para hoje. E eu acho que é isso que é legal do plot delas, o que a gente vai falar. Nós vamos pegar essa trama e nós vamos falar muito da Bíblia, como você falou, é o Espírito Santo que está dirigindo, claro, está na Bíblia. E a gente vai colocar na vida das pessoas, né? Fazer com que elas entendam como é que eu uso esse Paulo, quem é esse Paulo. Na verdade, é a primeira curiosidade, né? Que a gente queria saber. A gente pensou em algumas curiosidades que o povo às vezes quer saber. Por que saiu desse nome novela que a gente tinha para agora série bíblica? Foi só uma mudança de nome para atualizar, para ficar século XXI? Ou teve ficar algo jovem. a mais? Não, é isso mesmo, é tirar a gordura, né? E deixar algo mais, mais que tenha mais profundidade, que tenha razão. Então, a diferença da série é que, por exemplo, de uma cena para outra pode ter passado um dia, ou às vezes um mês, né? Então, você vê, por exemplo, em Paulo, o apóstolo, você vê que alguns momentos que ele está em Jerusalém, outro momento ele está lá em Antioquia. Não era uma viagem de algumas horas, né? Era muito longe, era na Síria, Antioquia é na Síria. Então, a série dá para você essa possibilidade de, já para a próxima viagem, já estar lá, não tem que ficar mostrando dia, de manhã, de tarde, de noite, do dia seguinte, tal. Então, tem essas passagens e a história é mais rápida, você não precisa explicar muito. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, não entendem certas tramas, porque elas estão acostumadas com novela. E a novela, ela tem esses momentos, como eu falei, da cozinha, que a pessoa fala o que acabou de acontecer. Então, por exemplo, Paulo falou para Gabriela, eu não vou me casar, né? Aí, numa novela, Pausa pra gente teria, assim, várias outras cenas de outras pessoas falando sobre isso. Não, ele falou que não era que não vai casar. Você acredita que ele falou pra mim que ele Você não vai acredita? casar? Eu não acho certo isso e tal. Então, ia ter essa enrolação, vamos dizer assim. Tem histórias paralelas também, várias concentrando. As outras As histórias na novela paralela, nas histórias paralelas numa novela, elas têm um valor, tem uma trama ali sempre, mas são menos importantes, né, da novela principal, né? Todo mundo é com relação à trama principal. Na série não, você pode ter tramas paralelas que se cruzam de vez em quando, né? Então, a gente vai chegar nesse momento na série de Paulo, quando nós começarmos com o núcleo de Roma, né? Nós vamos ter um núcleo de Roma. Tá bom, acho que a gente não pode adiantar tanto assim, não. Calma, né, gente? Pertinho já. Tá pertinho, né? Pertinho, então, né? faça Semana que rápido. vem já. Mas olha, acho tão legal, né, como que Deus trabalha. A gente tá numa era que, eu não sei vocês, mas eu percebo o tempo passando mais rápido. Porque antes eu falava assim, olha, eu tenho 15 minutos, e em 15 minutos, um tempo atrás, eu fazia isso. Aí, daqui a pouco eu falo, tá, vamos começar. Aí eu começo a fazer, aí eu ponho um despertador.
De repente, tem um tempo para fazer isso aqui. Ué, mas eu fiz só a primeira parte. Por que já passou 15 minutos? O 15 minutos parece que tá mais rápido. Mas da mesma forma que tá tudo acontecendo mais rápido, Deus está dando a direção até para fazer isso. A gente não precisa agora demorar. A série tem que ser objetiva. Eu tenho que falar logo do que importa. Na série, cada diálogo, tudo que acontece na cena é importante. Então, a pessoa que quer assistir série, ela não pode estar cozinhando. Não pode ela perder não pode estar olhando para o outro lado, limpando a casa. Ela tem que sentar e assistir, né? A novela não, ela pode cozinhar e tal, porque não vai mudar muita história, mas a série vai mudar. De uma cena para outra, o personagem tomou uma direção totalmente diferente e um monte de coisa já aconteceu, sabe? Então, a série você tem que sentar. E é isso que a palavra de Deus pede da gente, né? A palavra de Deus você tem que meditar, você tem que entender cada versículo e o que está por trás daquela história que está sendo contada, o que Deus está querendo dizer com ela, né? Então, você não pode ler a Bíblia, você não pode, por exemplo, ouvir a Bíblia enquanto você está fazendo outra coisa. Você tem que estar prestando atenção, porque senão você vai perder muita coisa, você não vai aproveitar o que está sendo falado, sabe? E a série é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Eu lembro da época de Salomão, que algumas pessoas não entendiam algumas coisas que aconteciam. Mas por quê? Porque elas não estavam sentando e assistindo. Elas estavam no celular, fazendo comentário, falando com a amiga, né? E aí falando coisas assim que... Mas você está falando de uma coisa que foi explicado. Por que você está... Porque ela não está prestando atenção, né? Então não dá para assistir uma série que é baseada na Bíblia de forma assim, sabe? Como distraída. Se tem alguma coisa acontecendo ali na televisão. E as pessoas, elas estão, assim, aproveitando tudo, sabe? Qualquer coisa ela aproveita. Teve uma pessoa que escreveu para mim e falou assim, eu aprendi como lidar com pornografia quando eu vi Paulo acordando e jogando água e orando, ajoelhando e orando, falando com Deus, sabe? Olha assim, só, as pessoas estão aproveitando tudo da série. Então, tá escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia, isso aí. Mas isso aí é o que a gente aprende na Bíblia. Porque a Bíblia fala, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, naquele momento, Paulo estava sendo tentado, né? Ele sonhou, ele pensou na Gabriela e ele foi tentado, ficou tentado. O corpo dele, de homem solteiro naquela idade, queria uma mulher. Então, como ele fez um voto com Deus, ele vai lá e joga água na cabeça, né? E se ajoelha e pede a Deus força e tal. Quer dizer, aquilo ali é o que a gente aprende na Bíblia. Estava escrito que Paulo fez isso? Não estava escrito. Mas está escrito na Bíblia que a gente tem que fugir do mal. Então, a novela, a série, né? Ela está dentro da palavra de Deus. Tudo que está ali é de quem conhece a palavra de Deus e vive, né? Conhece as histórias das pessoas. Nós conhecemos as histórias. Então, você tem aí a personagem Rode, né? Que é a irmã do Paulo. A gente entende a Rode, porque a gente já atendeu milhares de Rode na igreja, né? Então, eu sei como a Rode pensa, eu sei qual o problema da Rode, eu sei qual o conflito da Rode, e eu vou mostrar para as pessoas que são como a Rode, por que elas fazem o que elas fazem, e através da Rode elas podem ouvir o que o Paulo tem a dizer para elas. Entendeu? Então, tudo está na Bíblia. Não tem nada que foge da Bíblia. E tem coisas ali históricas também, que a gente enriquece muito a série quando a gente coloca as partes históricas, né? Você tem, por exemplo, a gente já mostrou a cena do soldado, né? Ou vai mostrar ainda? Que ele tá lá em cima do... Vai ser... já vai ter saído. Já. Então, em cima da onde? Tem aquela cena que o soldado está lá no templo, lá no muro do templo. E ele tira a roupa e ele começa a defecar o templo.
né? Zombando, assim. Zombando, né? E isso é histórico. Isso aconteceu naquela época. Então, os romanos, eles eram muito, assim, zombadores, eles humilhavam muito os judeus. E isso que a gente vai ver não foi licença poética, isso aí foi uma coisa que aconteceu. História. É da história, né? Então, a gente procurou também colocar partes históricas na série, porque isso mostra também um pouquinho do contexto. Então, por exemplo, teve uma hora que alguém falou assim, tá tendo uma fome, deve ser essa seita que está causando essa fome. Isso realmente aconteceu, um boato na época, que por causa dos cristãos estava havendo uma fome em todo o Império Romano. Como se fosse o quê? Uma praga ou porque os Sim. cristãos estavam... Porque não tinha como acabar com a comida, Então, né? assim, tem muita coisa que tá ali que é histórico. A gente não inventou, né? Legal isso aí, né? E combina, corrobora com o que tá na Bíblia. E, Paulo, eu tive que estudar vários livros. E vou te dizer uma coisa, ela lembra, assim, uma confusão. Essa pesquisa que envolve. Porque, assim, gente, que eu fico assim, por que você gosta de arrumar problema para você? Porque, assim, inicialmente ia ser só sobre o Paulo e eu não ia colocar as cartas, né? Aí depois eu falei, não, poxa, a gente vai escrever sobre Paulo. Mas ele as cartas e ele, né? Eu tenho que botar as cartas. Né? Eu tenho que colocar as cartas, porque, poxa, a gente vai... Tá, vamos colocar as cartas. Mas aí também, né, a gente sabe que ele vai para Roma. Seria interessante ter também a história, né? A parte histórica da série, né? De lá no Império Romano, como é que era e tal. Que inclusive é a cena que abre a série, né? Com Roma pegando fogo depois de Cristo. Aí, assim, mais um problema. Não, e tudo planejado desde o começo, né? A gente não mudou tudo no meio, voltou lá e... Não, assim, porque... Como que é? Não, porque assim... A forma como eu trabalho tem um nome, chama-se Penster, não é Penster? O que significa? Inclusive, eu tive até que procurar isso na internet, porque assim, eu estava me sentindo um pouco mal de saber que eu não escrevo igual não escrevo igual os autores, né? Porque eu não sei como é que vai ser a história. Então, por exemplo, vou escrever, estou começando um projeto agora. Eu sei qual é a história da Bíblia, mas como eu vou escrever, eu não sei. Então, eu sento e aí eu começo a escrever. Então, a equipe aí vai nunca sabe o que vai acontecer. Elas sabem quando Tadinha da equipe. E hoje eu até tento incluir elas, mas muda muito, sabe? E o que aconteceu com o Paulo? Eu comecei escrevendo sobre Paulo, né? Aí depois eu falei, eu vou incluir as cartas. Só que nas cartas tem as igrejas. Então, eu tive que pensar assim, eu vou ter que ter um núcleo em Corinto, eu vou ter que falar de Corinto, eu vou ter que apresentar Corinto, eu vou ter que apresentar Éfeso, eu tenho que apresentar... aí tem lá, quem tá lá em Éfeso? Né? Tá lá. Esqueci o nome, mas assim... Mas aí lá em Coríntios fala assim, o fulano tá em Éfeso. Então tá aqui, tá. Mas aí lá em tem muito Romanos isso já... nas cartas. Não, essa fulana tá lá em Corinto. Aí eu, meu Deus, quando é que essa pessoa tá... Aí começou a ficar embaralhado. E eles têm o mesmo nome, às vezes. Não sei o que acontecia, ninguém tinha credibilidade. Aí eu falei assim, Esté, faz pra mim um quadro. Põe um quadro pra mim, pra eu ver o que está acontecendo visualizar historicamente e biblicamente. Aí ela fez, nunca usei. Tipo aqueles quadros policiais, assim, que tipo põe a linha pra conectar. Tipo isso aí. Cores diferentes. Não ajudou. Você quer ver, tá até assim na foto que a gente tirou com o Murilo, né? E tá atrás. Nunca usei. Por quê? Mas fica bonito. Porque eu tentei ser uma pessoa planejada e eu não consigo. Tá. Entendeu? Então eu não consigo. Aí eu fui procurar, né? Existe algum autor que não planeja a história, né? Porque quando você estuda
para escrever, você tem que escrever o plot, né? Você tem que escrever um arco, tem o ato 1, ato 2, ato 3, e você tem que ter o clímax, e você tem que... Tem várias coisas, formatos, e eu não entro dentro dessa formatação. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu sou a única que é assim? Aí eu fui buscar, pesquisar, e tem um nome para pessoas assim, tem chamado nome? Penster. Tem uma galera assim. Penster. Em inglês, não sei em Penster. português, mas em inglês tem. E aí, eu cheguei à conclusão que eu acho que, como a gente não é autora, né? A gente não é autora, a gente está sendo autora, né? O Espírito Santo trabalha assim. Então, ele vai dando e, de repente, tudo vai se encaixando. Agora, às vezes, a gente fica assim, meio desesperada, porque não sabe como é que eu vou chegar nesse lugar, né? E até a gente estava falando antes aqui de começar conversando com a Esther, que ela estava falando o fato dele ser solteiro, né? E tá no Sinédrio, e tá ali tendo essa autoridade, né? Essa questão aí é muito interessante, porque historicamente, né, o Sinédrio tinha que ter, os homens tinham que ser casados, né? E aí a gente não tem essa informação sobre Paulo e Saulo. Então, tinha as opções. Ou ele seria um homem divorciado, porque ele não fala de uma esposa, né? Divorciado... Mas era jovem, né? Fica assim... viúvo, mas também ele não fala a minha... Eu sei o que é. Né? Você não percebe de Saulo que ele teve casado. Mas como ele fazia parte do Sinédrio, então ele tinha que ter algum compromisso. Porque o compromisso era praticamente um casamento. Quando falava assim, você está comprometida com ele, você já está casada. Sabe? Não é namoro que ainda vai decidir se vai casar ou não. Já está comprometida. Sabe? Então ele devia ser um homem comprometido já para estar ali sendo membro do Sinédrio. E aí a gente foi por esse caminho, porque ele tinha que ser membro do Sinédrio. Mas divorciado, viúvo ou comprometido? Vamos pro comprometido, que é menos polêmico também, porque imagina, o apóstolo Paulo é divorciado? Gente, quem disse? Aí já vem aqueles, né? Mas quem falou? Não tá escrito. Então, mas ele tinha que ter algum compromisso, pelo menos, né? Porque também sempre há uma exceção, né? Sempre há uma exceção. Ele foi essa exceção, né? Aí veio a Gabriela. Assim, né? O Paulo foi das opções de divorciado, viúvo ou comprometido. A gente escolheu a melhor, mas também a mais dolorosa. Vamos combinar, que é a opção mais dolorosa. E aí foi aí que veio a linda, doce, meiga e apaixonada da Gabriela. A opção mais dolorosa, porque ele ia ter que ficar vendo a Gabriela e teria que... A gente quer sofrer. A gente quer sofrer, entendeu? Se não sentir nada, a gente não gosta. Você acredita que tem uma pessoa... A gente quer sofrer. Tem uma pessoa que fala assim, mas a gente não vai ver nenhum beijo deles. Nenhum beijo. Pode falar. Gente, eu apóstolo Paulo, vocês estão esquecendo. Não, mas teve beijo. Mas assim, beijo. disseram as boas línguas no início do processo que ele não ia beijar ela nenhuma vez. O povo não tava querendo colocar isso aí. Gente, eu falo muita coisa. No início, como eu falei, as boas línguas seria assim. As boas línguas. E a rainha da Pérsia, que o Xerxes ia ser terrível, né? Malvadão, assim, e daí não foi? Assim, na hora, muda tudo, né? Mas a Gabriela, assim, ela é um ar, é um respiro, né? Respiro, né? É um respiro. É um respiro pra quem? Porque o Paulo tá sofrendo horrores. Quem que tá respirando? Não, mas ele fez a gente sofrer porque ele não quis casar. Se não fosse a Gabriela, não ia ter mulher na história. Se não fosse a Gabriela? Claro, né? Porque a Priscila só aparece lá na frente, a Lídia só aparece lá na frente. E assim, fica muito masculina a série, né? E tem a questão do espinho na carne dele, que
que ele fala mensageiro de Satanás, né? É uma referência bem carinhosa. Mensageiro de Satanás. Porque você se colocar no lugar de Paulo, ele como homem, nessa idade dele, né? Sem uma mulher. E olhando em volta, todos casados e ele não, né? Dulcinea, todo mundo, né? Não, assim, passa frio, passa fome, tudo isso sem uma mulher, né? Sem, assim, foi um sacrifício muito grande que ele quis fazer. Por isso que Deus usou tanto Paulo, porque ele sacrificou além daquilo que era esperado, sabe? Uma coisa é você sacrificar, outra coisa é você sacrificar além. Então, por exemplo, eu posso sacrificar, vamos dizer, eu quero servir a Deus no altar. Tá bom, então eu vou sacrificar minha família, eu vou deixar tudo, largar tudo e vou fazer a obra de Deus. Mas eu vou deixar de ter filho também. Aí já é um pouquinho além, né? Porque você já deixou a família, já deixou a casa, tudo, mas você deixar uma coisa que você queria muito, que era ter filhos, aí já é um sacrifício além, né? Então, o que ele fez foi além. Ele já deixou tudo, já falou, não sei nada, não conheço nada, eu vou aprender tudo de novo, eu vou para onde Deus me mandar, mas aí ele também não vou me casar, sabe? Então, quando você vai além, então você pode esperar que você vai ser muito mais usado por Deus. Porque você sacrificou mais do que era esperado de você, sabe? Então, a Gabriela, ela é muito importante para a gente ver esse sacrifício de Paulo. Se eu tirasse a Gabriela, se ela não existisse, então, Paulo ia ser Ele ia ter sacrificado o quê? Né? Não, ia ser assim... Um eunuco. Não eunuco, porque ele ainda ia ter essa questão, né, de mulher. Só que ia ser qualquer mulher. Então, eu não queria ver o Paulo pensando em outra mulher. Pois é. Então, eu vou deixar uma noiva, uma ex, porque aí, assim, pelo menos eu sinto assim, quem tá sendo fiel, sendo tentado pela mesma pessoa, né? Então, assim, pra mim, ela é muito importante para o Paulo, que eu imaginei na minha cabeça, né? Concordo. E aí a gente vê o sofrimento dos dois também, né? Sim, porque e ela também... a gente entende, porque imagina, né? Agora que ele se converteu, agora que ele quer servir Jesus, aí ela... E ela já esperava Poxa, agora a gente tempo, pode agora fazer isso junto e a gente se ama, só que não. Quem nunca teve um sonho frustrado, né? Quem nunca? Vamos combinar. Quem nunca? E eu acho que foi nos últimos episódios, teve uma ceninha muito legal dela com a Suzana, a esposa do Bispo Thiago, que aí que ela se dá conta de que ela idealizou a vontade de Deus, mas dentro do que ela queria, né? E é uma coisa muito fácil de fazer, porque parece bom. Então, se parece bom, a pessoa acha que é certo. Mas não é assim. E ainda tem uma coisa, né, Esté, porque, assim, as pessoas vão falar isso, com certeza. Principalmente o pessoal que vai assistir na Record, né? Que ele dá os sinais de que ainda não superou a Gabriela, né? Então, renova a esperança dela, sabe? Ela pensa assim, tem um momento quando ele fala que não vai casar mais, aí ele fala, não é isso, meu amor. Eu vou sofrer por causa da minha missão, meu amor. Como covardia. assim, meu amor? Você Eu chamou tenho uma pessoa muito próxima. Covardia. Eu tenho uma pessoa muito próxima lá em casa que fica com muita raiva, assim. Quando fala assim, para, Paulo, você fica dando esperança pra mim. Ele é emocionalmente irresponsável. Tipo assim, Ô, Paulo, que nesse naquele você momento faz? ele não vigiou e ele mostrou pra ela um pouquinho de como ele se sente, sabe? E aí tem outros momentos assim. Aí vai se abraçar. Ela tá né? rindo, tá Só que aí chorando. depois ele fala, casa com o Prócoro. Não, gente, não foi... Ai, de coitado do Prócoro, gente, não foi muito juiz. Eu chorei nesse lento e Casa com vontade de bater nele. Prócoro, meu filho, quem que botou Prócoro Uma no das meu pedradas filho? que ele recebeu como depois foi ele por causa disso. amava ela e não queria que ela ficasse só, né? É. Por causa dele.
Então, ele queria que ela se casasse, tivesse família, porque, né, vai ficar esperando o quê? Não vai acontecer nunca. E ia ficar sozinha, que é mulher, né? Quando o pai dela Não, morresse, isso aqui enfim. você já pode deixar claro. Isso aqui não é spoiler, tá na Bíblia. Ele não vai casar com a Gabi. Sim, tá? vai ser só, como eu dizer, Eles a foram Esther é feitos só pra dizer sofrer mesmo, adeus, né? entendeu? É só pra sofrer mesmo, né, Esther? Essa coisa de, ai, meu amor, ai... Não, é só pra Não, machucar mas um mostrar que é um sacrifício pra ele. é. Não foi assim, não vou me casar, tô super bem, sabe? A Nem Gabriela, penso mais a em Gabriela você. vai demorar Não. a aceitar isso aí? Ou ela vai ficar nessa esperança Ó, muito tempo? eu vou dizer pra você, eu me identifico, porque quando eu decidi não ter filhos meus, né? Gerar filhos, eu decidi, foi um sacrifício que eu fiz no altar pra Deus. Toda vez que eu vejo, ouvia, porque ultimamente não tenho visto, mas o meu marido pegar um bebê no colo é o quê? O meu amor. O meu momento, meu amor. Sabe? Porque assim, gente, eu nunca vou ter isso. Sabe que dor, né? Dói. Mas eu continuo sacrificando, sabe? Porque foi um sacrifício grande pra mim. Então, sacrifício tem que doer. Não é uma coisa que você tira e não tô sentindo nada, tô super bem, vamos olhar pra frente. Não, então ele tem... A gente quis mostrar que foi um sacrifício, vai ser um sacrifício porque é o espinho na carne dele. E ele, né, ora 3 vezes até que Deus fala, olha, minha graça te basta. Você vai ficar com esse espinho, né? Ou seja, você vai ficar com esse espinho aí. Porque você fez esse voto e esse é o sacrifício que você quis dar pra mim, sabe? Aí, né, a Gabriela tá lá dentro daquele lugar ali que ela vai ser... Do cárcere. Que o moço falou Ai. que eles vão ser muito criativos na morte deles, né? Que a cruz... É cruel ele falando aquilo, aquele soldado romano, né? A cruz tá batida, Mas né? É fato. E ali já foi falado, né? Que Paulo já foi, né? Já morreu, né? Ela vai até o final levar esse amor, então? E aí, Esther, que Episódio 50. É o quê? No episódio 50 você descobre. Verdade? No episódio 50? Deixaram pro último. Não, Quando chega- não, antes, não. 49. Não, tipo assim, no Não. final você vai entender. Tudo tem uma resposta, tudo tem Tudo uma vai razão. ser, vai ter. Eu quero dizer que, assim, a equipe começou a sentir muito pela Gabriela. Claro, todo mundo tá sentindo. E aí a equipe começou a me pressionar, Ok. não é? E deu resultado? Tem uma... A Esther bebe até água pra poder... Não, eu Não, reparei que lá na água- prisão tem aquela menininha. Água é uma referência. Aquela menininha usando o... É, A ela presilha ganhou, de cabelo. Eu não sei o que isso aqui tem a ver, né? Não A gente sei. descobriu quem fez a postagem, né? Olha aqui. Será que ela vai Tirem cortar? a água Todo daqui, mundo bebendo gente. água, gente, que é pra poder encher a boca, Já- pra poder pensar um pouco antes de falar. Beber água também. Mas olha... Eu só sei que vocês vão gostar. Vamos. Tá bom, Tá. obrigada. Ó, que feliz. Graças à equipe, né? As colaboradoras que Porque por intercederam causa pela da Gabriela. pressão? Não, é da engraçado, equipe? porque a pressão não foi bem essa pressão, mas foi uma pergunta que levou a outra. Com segundas intenções, Uma a segunda pergunta. que me levou a outros pensamentos, e aí a história começou a entrar num rumo diferente. Será que essas colaboradoras estão aprendendo a manipular a autora? Ah, não, gente. Será? essa foi demais. Será que a gente tem um Será? grupinho lá? Aquele grupinho paralelo que a gente... Ó, eu falo isso, você responde aquilo, aí que dependendo Você da curte o que eu resposta coloquei lá no completa. grupo? Não sei, né? Ó, Cris, viu? O que elas estão fazendo? Elas não conseguem, porque Não. eu sou tão imprevisível. Ô, dó. A gente fica tão surpresa com qualquer pessoa. É tipo, O que aconteceu aqui? é isso. A gente não tinha combinado que ia, né? Tá tudo diferente do combinado, mas tudo bem. Uma coisa é Mas é certa, o muito final, bom, a gente muito sempre bom acaba gostando do final. Né? A gente quer... Tudo combina, tudo se encaixa, tudo faz sentido e você vai ficar feliz. Tá, eu acredito. Obrigada. Obrigada por essa promessa. Eu acredito, porque a gente que tá assistindo a série bíblica, né? Todas as séries, e agora Paulo, a gente tá assistindo no espírito, nessa expectativa de receber algo bom, aquilo que vai ter ensinamento, que vai te ajudar, que vai te edificar. Eu acredito completamente nessa no que você falou. Assim, o que não pode, eu não posso dar um final feliz para Roboão, Abias, Uhum. né? Porque foram reis
iníquos, É. né? Jezabel, não pode dar feliz. Henri, não pode. É antibíblico se eu fizer isso. Não dá. Então, mas quando a Bíblia não cita o fim, né? E você tem a liberdade de dar um fim para o personagem, né? E aquele personagem é de Deus, então você vai fazer esse fim com carinho, né? Da Gabriela, o fim. Não, a Gabriela não é a única pessoa de Deus. Tem Nós vários. temos várias pessoas de Deus. Que legal. Casalzinho novo que vai ter. Será, Marilis? Vamos Casalzinho? A Marilisa é esperta. Ai, gente. A série Ou seja, a não pessoa lenta não aqui. assiste série no celular, né? Presta atenção. nas Não, eu coisas. assisto. Não, presta atenção, mas é porque às vezes, né, gente, não fica pegando no ar, não. Tá bom. Não, mas eu tô atenta a isso tentando aí. pescar aqui os spoilers dela. É? Também não tá É. fácil, não. Tem 2 pessoas na série Paulo que apareceram no primeiro capítulo que vão terminar juntas, vão estar juntas no final. No fim. Um casal? No fim. Todo mundo corre e Não tô assiste. falando casal, tô falando de O primeiro duas capítulo pessoas de novo. Ah, tá, não é que casal. vão estar juntas, juntas não no sentido casal, não. Juntas no fim. Isso é o que eu posso dizer, que vai ser muito bonito. O que ela quer De dizer? chorar. De chorar? De chorar. E ela deu um baita de um spoiler. Eu dei um baita de spoiler. Um baita de Viu? um spoiler. Baita de um spoiler. Bora assistir o primeiro Anotado, episódio bora. de novo hoje? Então tá bom, né? A gente vai finalizar aqui o plot delas com... Eu sou... Eu não pego no ar, mas assim, Não, eu faço o papel dessas pessoas que falam, o quê? Peguei, não. Cadê balão? O que aconteceu? Não, então você não tá sozinho se você não pegou, tá? Eu também não pego, mas tudo bem, por isso que a gente tá aqui. Para falar sobre isso e também para levar essa mensagem de vida. Então, se você ainda não assistiu Paulo, você tem Univer, você ainda não assistiu, não começou, falou, eu não tive tempo. Para e assiste. Porque 50 capítulos passam rápido, parece que não, mas passam rápido, né? Só que vai ter muito conteúdo para todo mundo aprender e sair por aí divulgando para os outros, porque o que a gente aprende, a gente passa adiante. Esse aqui é importante, né? Que é o que eles faziam, os discípulos, com muita dificuldade. Eles aprenderam com Jesus. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente vê ali. O sacrifício deles em passar adiante, em fazer a igreja crescer, né? É o que a gente faz. Hoje é o século XXI, a gente assiste e passa adiante.